CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas. Item 4. Já não estais percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assustei mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua programação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos como aos déspotas a mansidão. Aqui estamos, Jesus, agradecidos pela oportunidade do aprendizado junto à doutrina espírita. Em teu nome, invocamos as forças do bem, do amor, para nos sustentar em nossa casa de amor. O nosso irmão altivo, o diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP. Rogamos em teu nome que o nosso patrono Eurípides Barçanufo nos inspire de onde ele estiver, bem como as nossas queridas irmãs Cida, Neus, Elvira. Em nome desses espíritos queridos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, a quem eu sempre também te invoco para esses estudos, é que pedimos a permissão a Jesus e a Deus, acima de tudo, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Nós, então, estamos estudando a questão 222, não é? Sobre a reencarnação. E paramos aqui. Agora ele vai dar as considerações, vai falar sobre as considerações evangélicas desse item 222. Considerações sobre a pluralidade das existências. Então ele começa aqui, ó. Vou voltar aqui um parágrafo para a gente ler Mateus, né? Aqui que a gente parou. Enquanto desciam da montanha, após a transfiguração, Jesus fez esta advertência, dizendo-lhes: não faleis a ninguém daquilo que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram: por que então os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus, porém, lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas.
Entretanto, eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-no sofrer como quiseram. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Então isso aqui é uma profecia que ele faz até a respeito dele também, né? Além de falar que Elias, que João Batista era a reencarnação de Elias. E que fizeram com João Batista? Cortaram a cabeça dele, né? Prenderam ele, cortaram a cabeça, isso aí, vão fazer a mesma coisa comigo. Vão fazer o que eles querem comigo. Aí vem um comentário de Kardec: visto que João Batista era Elias, houve, portanto, a reencarnação do espírito ou alma de Elias no corpo de João Batista. Está bem claro isso, né? Está lá no Evangelho de Mateus. Como que Jesus não falou da reencarnação? Está lá, está claro. Porque tanta coisa para desviar essa verdade tão importante para a humanidade. Tão importante. Sabermos que estamos aqui de passagem, que vamos retornar e colher tudo que nós plantarmos agora. Nós vamos colher o que plantamos agora, o que estamos semeando. Quando a humanidade tiver essa certeza, ela vai modificar a sua maneira de ser. Ela vai parar com as guerras, com as dores. Quando entender que a reencarnação é lei de Deus e que podemos reencarnar em outros mundos, que já reencarnamos em outros mundos, que podemos, dependendo do plantio, nem vir colher aqui na Terra o que plantamos e colher em mundos inferiores, a humanidade vai mudar. As novelas da televisão terão um outro teor. Os filmes também. Teve uma época aí que lançaram vários filmes, Hollywood lançou como Ghost, O Outro, e tantos outros filmes falando dessa realidade. Mas ainda somos poucos. Aquilo ali é ficção, aquilo é da cabeça do... Ele é uma história fictícia. Não se sabem, não conhecem a realidade da vida. Esses homens intelectuais, poxa, não sabem o que é um sonho, não sabem explicar o que é o sonho. Conhece tanto a respeito do mundo, mas não sabe que são espíritos imortais, o que é uma alma. Não sabe explicar para o filho o que significa o sonho. Então, quando nós lemos aqui o Evangelho, ele colocou aqui, ó, já não estáis percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? É com esse conhecimento e que a nossa casa está fazendo esse papel de divulgação. Ah, bendizer o Senhor, vós que tende posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes profetas, e de pregar o novo dogma da reencarnação. É o que a gente está falando aqui. Então, de acordo com o nosso bom ou mau desempenho, é que as nossas missões vão se suportar aqui na Terra. É que eu quero chegar aqui numa outra parte. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. O momento está difícil. Todo mundo está sabendo aí das coisas. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. E de pregai a palavra divina. Olha o que o Evangelho falou. Vós sois os eleitos de Deus. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento. Como os apóstolos tinham conhecimento e foram divulgar o cristianismo, não foi isso que eles fizeram? Essa é a nossa obrigação, divulgar a doutrina espírita. Está aqui no Evangelho. Se nós somos os eleitos, Jesus escolheu 12, agora ele escolheu alguns milhares e nós estamos entre eles. E o que a gente vai fazer com esse talento? Vai enterrar? Jefferson, você está enterrando o Jefferson. Ninguém sabe quem é o Jefferson, eu posso falar daqui.
tu está enterrando o teu talento, meu amigo. Não podemos enterrar. Você tem um lápis na mão para consolar, para ajudar. Tanta gente aí que está batendo aí, pedindo notícia, pedindo consolo. E quantos chegarão? Está vendo ali a obra física crescendo e a obra espiritual também crescendo, cada vez mais trabalhos. Temos trabalhos agora com as visitas aos enfermos e outras frentes virão já já. Então o que a gente vai fazer? Divulgar, porque nós fomos os escolhidos. Judas virou as costas, os outros 11 continuaram. E nós aqui em nossa casa? Por isso que tem esses aparelhos todos aí. E com o nosso exemplo, como ele disse, vós, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, verdadeiros adeptos, eu estou lendo o Evangelho, tá, Jefferson? Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Sandra, até você é eleita de Deus, Sandra. Deus está, né? Deus está, quem diria? E de pregar a palavra divina. Então, Sandra, já que você foi escolhida, vai pregar a palavra divina. É chegada a hora. Deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis para a propagação. O que é mais importante? O que é mais importante? A gente cuidar da alma e divulgar os valores do espírito imortal, ou a gente cuidar da parte material? Comprar mais um carro, comprar mais uma casa, você que já tem um montão, Sandra, e não doa nenhuma para o SEAP. O que é mais importante? Vai continuar comprando casas? Vai continuar comprando terreno? Não dá para tirar uma horinha para divulgação do que é da alma? Quem está nos ouvindo vai acreditar, né, Sandra? Dona de terras, né? Como é que se chama dona de terra? Latifundiária. Que é mais latifúndio para quê, Sandra? Então, a gente precisa divulgar. Está na hora, senta aí. Está na hora. Está na hora. Depois, fora daqui do microfone, eu vou falar uma coisa aí para vocês. Aqui eu não posso falar. Mas vamos lá. Não temos que ter medo. Temos que ter coragem. Temos que ter força. Temos que ter fé. Essas são as palavras ditas pelo guia da nossa casa. Então a casa tem a sua importância. A casa tem importância. Se não tivesse, não estaríamos aqui estudando, nos esforçando, divulgando. Pode ter nenhum encarnado aqui, mas a gente divulga para os desencarnados, porque os encarnados chegarão com as suas dores, com as suas dificuldades. Então, Jefferson, até você, além da Sandra, até você foi escolhido. Não enterre o teu tesouro, não enterre. O que passou, passou. A gente hoje já está velho, já sabe que os títulos, isso aí é circunstancial. Hoje nós tivemos, amanhã poderemos não ter, ontem tivemos, anteontem não tivemos, tudo para o engrandecimento da alma, do espírito imortal. Para isso. E nós temos um papel importante aqui, como dizia um colega, ele era do Piauí, ele disse, do Piauí para o mundo. Agora eu vou dizer, de Vargem Pequena para o mundo. Porque estamos divulgando, estamos fazendo nosso papel. É o trabalho lá do Beija-Flor. A gotinha dele ali, e assim ele vai disseminando, a abelha que vai disseminando o pólen. Todavia, qualquer que seja, voltamos aqui ao Livro dos Espíritos, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer seja aceita, quer não, nem por isso deixar-se-á de experimentá-la, já que ela existe, apesar de qualquer crença contrária. O ponto essencial é que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus
no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Portanto, não é antirreligioso. Não é antirreligioso. A doutrina espírita não é antirreligiosa. Se apoia no Evangelho de Jesus. Raciocinamos, como dissemos, abstraindo de qualquer ensino espírita que para algumas pessoas carece de autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é apenas porque veio dos espíritos, é porque ela nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Não foi porque os espíritos disseram que há reencarnação, porque ela é lógica, porque ela resolve uma porção de questão até o momento insolúvel, como por exemplo a justiça de Deus. Não tem como se entender justiça de Deus se não se entender reencarnação. A reencarnação é lei da vida. Precede a reencarnação uma outra ideia muito importante, sem falar das outras inúmeras, que é a imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade. Então nós não morremos e mantemos a nossa individualidade. Senão não teria reencarnação. Então essa é a base de tudo, de todas as outras ideias, da comunicabilidade. Como que eu vou me comunicar, os espíritos vão se comunicar, se eles não mantiveram-se vivos e mantiveram a sua individualidade? Como é que vai reencarnar se o espírito não se manteve vivo e não manteve a sua individualidade? Para que a existência dos mundos, a pluralidade dos mundos, se eu vou para um mundo, se eu vou para outro, se eu vim de um, se eu vim de outro, se não mantém-se a imortalidade e a individualidade? Essa é a base de tudo. Para que a gente manter um padrão moral, buscar o equilíbrio, buscar o progresso, se tudo vai se acabar depois? Se eu não mantenho a minha individualidade, a minha imortalidade e a individualidade? Essa é a base de tudo. Aí, o que desvirtua, que é uma questão de tempo, que a gente já vê o Espírito Santo se comunicando ali e acolá, né, o nome que eles dão, e é uma questão de tempo também, essa a ideia do inferno ser sepultada para sempre, e a ideia do céu beatífico, que não existe. Se aqui na Terra tudo é conquista, tudo tem que ter esforço, por que o céu vai ser dado assim de graça? É esforço. Tudo é trabalho. Será que a lei de Deus é menos sábia do que a lei do homem? E uma outra questão que vai trazer à baila, novamente, todas essas ideias. Olha, a doutrina espírita não tem 2 séculos, não tem. Um pouco mais de 1,5 séculos. A gente vai chegar lá, essas ideias chegarão lá. Em breve teremos, né, do jeito que anda a tecnologia, a realidade através da astronomia dos mundos habitados. Aí essa ideia de céu vai cair por terra. Então, o céu não é uma casinha que Jesus falou. Quando Jesus falou das muitas moradas do Pai, ele falou do universo inteiro, dos planetas, que tem vida em tudo quanto é lugar. Aí o homem vai começar a pensar. E nós estamos na vanguarda desse pensamento, Jefferson. Ele está dizendo, não deixa essa ideia morrer. Divulga, não deixa essa ideia morrer. Espíritas, amai-vos. Para quê? Para não haver dissensão, não haver discussão, não haver confusões, não haver separação. Amai-vos, instruí-vos, para não sair da linha cristã, do que Kardec nos trouxe, do que o Cristo nos ensinou, a lei de amor. Amor e instrução. Como disse o Emmanuel, as 2 asas que ele equilibra, o homem, a alma, a asa da intelectualidade e a da moralidade, o aprendizado com
a moral. Raciocinamos como... É aqui que a gente parou? Estamos aonde? Tivesse ela vindo... insolúveis. Tivesse ela vindo de um simples mortal, e nós a teríamos adotado da mesma forma. E não teríamos hesitado mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Desde o momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder do que a ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Assim também, nós a teríamos rejeitado, embora tivesse vindo dos Espíritos, se ela nos tivesse parecido contrária à razão, como rejeitamos muitas outras. Muitas coisas foram rejeitadas por Kardec. Vieram dos Espíritos. Teve espírito que disse lá, principalmente os anglo-saxões, que não existia reencarnação. Não existe. Ele rejeitou essa ideia, como rejeitou tantas outras ideias. Então essa foi aceita por ser lógica. Por ser lógica. E ele continua. Assim também a teríamos rejeitado, embora tivesse vindo dos Espíritos, se ela nos tivesse parecido contrária à razão, como rejeitamos muitas outras, pois sabemos pela experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que vem da parte deles, não mais do que o que vem da parte dos homens. Seu primeiro mérito, a nosso ver, é, portanto, de ser lógica. Ela possui um outro, o de ser confirmada pelos fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem quer que se dê ao trabalho de observar, com paciência e perseverança, e na presença dos quais a dúvida não tem mais cabimento. Quando esses fatos forem popularizados, como os da formação e do movimento da Terra, olha aí, será preciso render-se às evidências, e os opositores nada terão obtido como seus esforços em contrário. Assim como foi confirmado o fato que a Terra gira, que a Terra não é o centro do universo, ela é que gira em torno do Sol, também isso aqui vai ser confirmado. E os opositores não terão argumento. É uma questão de tempo, um pouco mais de amadurecimento. Question? Nenhuma pergunta? Muito lógico, né? Não tem nem o que perguntar. Está tão claro. É igual a gente ouve às vezes aí, não vou entrar no mérito das questões de um lado e outro, políticos que falando cada coisa que a gente olha assim, e ele acredita naquilo que está falando. Uma coisa absurda. E ele consegue levar um monte com ele. Como que uma coisa tão lógica como essa, a pessoa não se convence, não entende? Não é aceitar, é entender, é uma questão de entendimento. Aqui na FEB a tradução um pouco diferente. Tem uma passagem aqui que é perfeita. Se nós e tantos outros já adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque vem dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até tão insolúveis. É isso aí. É isso aí, que a gente acabou de ler. É isso aí. Quando esses... Aqui, né? Quando esses fatos forem popularizados, aqui, como os da formação, que nós já lemos. Em resumo, reconheçamos, portanto, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, e que ela é para o homem a tábua da salvação que Deus lhe deu por sua misericórdia. É a tábua da salvação. A tábua da salvação. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a esse respeito.
Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, diz: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está falando da reencarnação. Aí a ideia fértil do homem para contradizer isso aqui, não, Jesus está falando do batismo. Ora bolas, aqui está a parte sim. Mas Nicodemos perguntou: como eu já velho posso entrar no ventre de minha mãe? O que Jesus responde? Nicodemos, és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Isso acontece todo dia aí. Todo dia nasce criança. E quando eu te falar das coisas do céu? Se Nicodemos tivesse falado uma bobagem qualquer, Jesus combateria, como combateu tantas outras. Ele não combateu o que Nicodemos falou, o que perguntou. Ele perguntou: como eu, já velho, posso entrar no ventre da minha mãe? Então ele falou da reencarnação. Ele estava entendendo que Jesus estava falando da reencarnação, e não de batismo. Se ele estivesse falando uma coisa errada, Jesus ia dizer: não estou falando disso não, Nicodemo, presta atenção. Não era assim que ele agia? Eu não falei nada disso. Pelo contrário, ele ratificou. Ele disse: pô, Nicodemos, tu não conhece essas coisas? Tu não conhece? És mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Não foi isso que Jesus falou? Tu é doutor da lei, fala de Deus, conhece a história do povo hebreu e não conhece a reencarnação? Mestrado, doutorado em Harvard, naquela época não tinha Harvard, né? Mas, ele não combateu. Então está clara ali a questão da reencarnação. Aí o homem, não, ele estava falando do batismo. Como aquela passagem lá de reencarnação de João Batista, sendo a reencarnação de Elias. Nicodemos, como o homem, a gente falou aqui agora, né? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Da água e do Espírito. Havia uma crença que tudo vinha da água. Aí entra aqui no útero, no líquido amniótico. Todo mundo sabe que quando estoura a bolsa, o líquido amniótico sai, já está na hora do bebê vir, está perto. Eu casei muito novinho e uma vez, vou contar uma coisa para vocês. É uma particularidade. Morava lá na Pavuna. A Lourdinha estava com barrigão. Aí ela parou assim, eu estava sentado na sala. Ela ia, eu não estou conseguindo, eu estou fazendo xixi. Eu não estou conseguindo, estourou a bolsa. Eu falei: como é que você está fazendo xixi aqui na sala? Ela: não estou conseguindo, eu não sei. Eu não sabia. Já é tão novinho, né? Tão inocente, né? Eu não sabia que tinha estourado a bolsa. Aí ficou ali, começou a sentir dor, contração. Não, está doendo. Falei: vamos para o hospital. Aí nasceu. Então, tem a bolsa ali. Ela vai lembrar disso. Ela lembra, eu lembro muito bem. Né? Algumas passagens que marcam a nossa vida. Eu não sabia. Muito imaturo. O que nasceu da carne é carne, olha só. O corpo é corpo, o corpo procede do corpo. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Quer dizer, o corpo é uma coisa, o espírito é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não era assim que a gente falava lá no trabalho? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto. Então, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito, coisas distintas. Jesus foi claro, por mais que tenha mexido no Evangelho, a essência está aqui. Não te espantes do que eu disse, é preciso que nasça de novo. Pô, Nicodemos, não se espante, é preciso que nasça de novo. Uma coisa é o corpo, outra coisa é o espírito. E lá ainda tem mais, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A gente não sabe de onde veio esse espírito que está na menininha aqui, ó. De onde ele veio, nem para onde vai. É o espírito.
Como o vento sopra de onde quer, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o espírito. Ficou bem clara essa questão da reencarnação? Então, alguma pergunta? Muito bom esse texto, né? Lógico, sobretudo lógico. Cadê a Carmen que não veio? Então, que Jesus ajude a Carmen. Estamos sentindo a sua falta. Espero que ela esteja ouvindo em casa, né? Que eu ouvi em casa. Alguma dúvida aí, Carmen? Pergunta aqui para o Tiago. Ou faz alguma colocação que a gente lê. Faz a pergunta. Então, é claro que sim, Selma. São almas de homens que já morreram. Se não tem gente que vai no candomblé, ela desencarna, ela vai para lá, ela gosta daquilo, gosta daquele procedimento, ela vai para lá. Como tem gente que é católica, quando morre acaba indo para a igreja, muitos ficam na igreja. Então, são a alma como todo mundo é, a alma das pessoas que já morreram. Os espíritos nada mais são do que a alma das pessoas que já morreram. E a gente vai para os lugares que a gente gosta, que a gente tem afinidade. Tá? Não é a religião que é mais importante. O mais importante é o que você faz da religião que você possui. Então você tem homens de bem em todas as religiões, até fora das religiões. Tá? Você tem materialista, que é um homem de bem. Às vezes a gente prefere a amizade de um materialista de bem do que um religioso do mal. Não tem? Quando ele desencarnar, ele vai ter uma decepção. Ih, não era bem como eu pensava. Mas as coisas vão se ajustar para ele. Né? Então a gente não é a religião que salva ninguém. Tanto que é tão lógica a doutrina espírita, é tão bela a doutrina espírita, que foi colocado aqui, né, como bandeira nossa da doutrina: fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela não é apenas material, ela também é moral e está ao alcance de todos, do pobre, do rico, em todas as religiões. Vamos lá então, podemos encerrar esse assunto? E entrar no capítulo 6 do Livro dos Espíritos? Ou vocês preferem falar um pouco da reencarnação e essa ideia nova aqui a gente continua semana que vem? Na 223, Espíritos Errantes. A gente começa semana que vem aqui, né? Não é melhor? Vamos falar alguma coisa? Nós temos 35 minutos de aula, tem mais 10 minutos aí. Eu estava ouvindo aqui, eu não ouvi tudo ainda. Eu vou botar no nosso grupo, acho que não foi colocado não. A Elaine mandou para mim uma palestra aqui do Divaldo, em que ele conta algumas coisas dele lá, da vida particular dele. Falta ainda um pequeno pedaço. É que eu não conhecia essa história, ela é antiga, eu não conhecia. Ele disse que é antiga de alguns anos, né? Tanto atrás que ele fala 1990, 2000, então dos 20 e poucos anos para trás aí que ele contou, ele deve ter contado essa história, uns 20 e poucos anos. Não mais do que isso. Que a irmã dele se suicidou por um motivo banal. O padre não quis realizar a missa porque era suicida. A mãe disse que não voltaria à vida. Ele vai contando lá a história toda. E a mãe falou para o padre que não voltaria ali. Como é que Deus... Porque o padre disse que não poderia celebrar uma missa porque ela estava no inferno. Porque quem se suicida vai para o inferno. Então como é que Deus manda o seu filho ensinar o perdão se ele próprio não perdoa? Ela disse: olha, não venho mais aqui, esse não é o meu Deus. Eu abomino esse Deus.
Aí ele conta lá uma história não é uma história, um poema de Amblant, tem que saber o nome dele, esses nomes assim, já Sambra. Quem souber aí vai me dizer. Que ele conta a história, uma história interessante. Que ele conta lá o poema dele, né? Amblant. Quem souber aí me ajuda. Que no céu tinha um julgamento. Tá? Vou contar aqui do meu jeito a história aqui, mas é essa a história. E estava lá, tinha uma balança. De um lado da balança, o anjo. Do outro lado da balança, o demônio. E Deus presidindo aquela situação. E chegou uma alma de uma mocinha, colocada na balança, a balança pendeu para o lado dos anjos, e os anjos falaram assim para ela: ó, bem-aventurada, venha para o reino de felicidade, venha comigo. E levou a menina lá para o reino dos céus. Em seguida veio um rapaz. Quando colocado na balança, a balança foi para o lado do demônio. Aí ele fala assim: o demônio ululava de alegria. E a mãe do rapaz falou: ele é meu filho. Ele não fez por mal. E Deus disse: não há. Aí a mãe pediu misericórdia para ele. E Deus falou: não há misericórdia, é a lei. Então, deixa ele num lugar onde as minhas lágrimas possam suavizar as labaredas do inferno. Ele: não há misericórdia, ele está condenado ao inferno. E ela falou assim: deixa eu conversar com ele, eu posso ajudá-lo. Ele: não, ele já teve a lei, ele já teve lá o evangelho, ele já teve as instruções. Por que não se conversou? Não há misericórdia. E a mãe diz assim: então deixa-me ir com ele. Se abraçou o menino, porque lá eu vou ajudá-lo a suportar as dores que ele vai sentir. Eu vou suavizar no que eu puder. Eu prefiro descer aos infernos com ele. É um poema de Amblant. Poxa, esqueci o nome dele. Aí você vê como que o amor de uma mãe pode ser superior ao amor de Deus. Como? Para a mãe, continua sendo o filho dela. Ele errou, mas deixa eu ajudá-lo. Então, por que essa existência do inferno? Se o amor de mãe supera o amor de Deus. Então, Deus não existe. Esse não é o nosso Deus. E assim, Divaldo falou da mãezinha dele, que quando o padre disse lá que já era um monsenhor, não sei da hierarquia lá da igreja como é, não estou falando mal da igreja não, é o indivíduo, né, dele lá. Ela disse para ele: como que o Senhor vai condenar, como que ela foi para o inferno? Como é que Deus vai condenar minha filha para o inferno? Como? Se Jesus ensinou o perdão, esse não é o meu Deus. Aqui eu não coloco mais os meus pés. E ele disse: você blasfema. Ela: não, eu não venho mais aqui. Então não pode o amor de uma mãe, o sentimento de uma mãe, ser superior ao sentimento do Criador. Então essa ideia de inferno é uma ideia criada pelo homem, não por Deus. Essa história de demônio é uma história criada pelo homem, não por Deus. E é uma história que quando você lê como a igreja colocou isso, é o mesmo que você acreditar em Saci Pererê e em Papai Noel. É uma história descabida, de lógica, de bom senso. Porque o anjo
se revoltou. Ora bolas, Lúcifer, o mais belo dos anjos, como que um anjo vai se revoltar contra Deus? Ou Deus falhou, criou o anjo mais ou menos, né? Anjo é anjo. Anjo é anjo. E ele se transforma de anjo em demônio. Como? Ainda consegue arrastar 1/3 dos anjos. Ele coloca lá a hierarquia. Os serafins, né, os querubins, né, os arcanjos. E você tem aqui, os serafim e o querubim é a mesma coisa, os arcanjos, você tem um anjo da guarda, que é uma categoria de anjo mais abaixo do serafim lá. E ele leva com ele 1/3 dos anjos, e vão criar o demônio, e que fica acima da nuvem. Naquela época eu não sabia nem o que tinha depois da nuvem. Uma história completamente estapafúrdia, em que as pessoas acreditam, porque não leem, porque não estudam, porque não raciocinam. Isso faz muito mais descrente do que crente, muito mais materialista. Daí surgem aqueles camaradas lá na época do iluminismo, a época da razão, a época das luzes, trazendo um raciocínio lógico e contra a igreja. Nem todos eram materialistas não, mas eram contra a igreja. Eram contra a igreja. Porque tinha as indulgências, tinha uma porção de coisas estapafúrdia que a igreja fazia. Aí você faz mais materialistas do que espiritualistas. Question. Podemos encerrar então o estudo de hoje? Então, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Allan Kardec, pelo raciocínio lógico, pelo esclarecimento, pela lucidez e a facilidade para entendermos, compreendermos que somos espíritos imortais, que mantemos a nossa individualidade após o túmulo e que reencarnamos. Obrigado pelo entendimento. Mas nós te rogamos, Mestre Kardec, aos espíritos guias de nossas vidas, a ti, Jesus, que façamos desse conhecimento uma transformação em nossas almas, em nosso coração. Que tenhamos a coragem de divulgar essas ideias, a ideia da reencarnação, ideia tão libertadora. A vivermos conforme a nossa fé, dando exemplo de homens de bem. Bendita a doutrina espírita, e que bendita seja esta casa de amor, que divulgue sempre, com simplicidade, com humildade, as verdades do Senhor, as verdades que a doutrina espírita nos traz. Ajuda-nos, conduza nossos passos, conduza o nosso coração, o nosso sentimento e o nosso raciocínio, Jesus, para que sejamos sempre simples e humildes e pratiquemos o grande ensinamento que nos deixastes. Amarmos-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Que seja então em nome das forças que dirige esta casa de amor, o SEAP, do nosso irmão altivo, da coluna de espírito que dirige aqui esta casa. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, que deu continuidade como apóstolo do Espiritismo, que nós o consagramos a esta doutrina libertadora e de muito amor. Em nome de Eurípides Bassanufo, dos guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno
do livro dos Espíritos. Que assim seja.